Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor Gilberto Júnior. Daremos continuidade aos conteúdos do segundo ano. Vamos lá, hoje vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Então, como falamos no início do vídeo, vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Vamos lá para o nosso slide. Segunda lei da termodinâmica. Antes disso, vamos assistir um pequeno vídeo. E aí, pense um pouco e responda: isso é possível? Voltar atrás? Então vamos lá para tentar entender um pouco sobre a segunda lei de termodinâmica. A reversibilidade. Existem fenômenos cujos eventos acontecem numa ordem direta ou inversa, não nos permitindo saber aquilo que aconteceu antes e depois. Tais fenômenos são chamados de reversíveis, são fenômenos que são reversíveis. A irreversibilidade. Porém, na vida real, todos os fenômenos espontâneos ou naturais são irreversíveis. A natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo. Texto de Alberto Caspar. Um copo com água gelada a 10 graus Celsius colocado sobre a mesa, a temperatura ambiente 25 graus Celsius, espontaneamente receberá sempre calor do ambiente, elevando sua temperatura, nunca ao contrário, tanto é que a água se torna quente com o tempo, porque ela recebeu o calor do ambiente. Então essa aqui é chamada segunda lei da termodinâmica. Enunciado de Clausius. O calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta. Não pode o calor fluir de menor temperatura para de maior, tendo como consequência que o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para a mais baixa, e que para o fluxo seja inverso é necessário que um agente externo realize um trabalho sobre esse sistema. Os fenômenos naturais são irreversíveis, porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Então, isso é necessariamente importante. Os fenômenos naturais são irreversíveis, porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. O enunciado de Kelvin Planck. Nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Então, não pode se transformar todo o calor de uma fonte e transformá-lo em trabalho. Este enunciado implica que não é possível que um dispositivo térmico tenha um rendimento 100%, ou seja, por menor que seja, sempre há uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho. Então, é impossível a máquina ter 100% de rendimento. Então, é impossível converter em um ciclo todo o calor-trabalho útil. Ciclos não são 100% eficientes. Sempre existem algumas imperfeições devido à irreversibilidade. Cada máquina térmica deve desperdiçar alguma energia transformando-a para um reservatório de baixa temperatura, a fim de completar o ciclo, mesmo sob condições ideais. As máquinas térmicas foram os primeiros dispositivos mecânicos a serem utilizados em larga escala na indústria, por volta do século XVIII. Na forma mais primitiva, era usada um aquecimento para transformar água em vapor, capaz de movimentar um pistão, que por sua vez movimentava um eixo, que tornava a energia mecânica utilizável para as indústrias da época. Todo dispositivo que opera em ciclos retira calor de uma fonte quente, realiza e cede o restante do calor para uma fonte fria.
Então, na máquina térmica nós temos aqui a fonte quente, fornece calor para a máquina, essa máquina realiza trabalho e parte dessa energia vai para a fonte fria. Então, são sistemas que realizam conversão de calor ou energia térmica em trabalho mecânico. Princípio da conservação da energia, pelo princípio, ó, a quantidade de calor 1 tem que ser igual ao trabalho mais o calor 2. Ó, se fornece calor 1, esse calor 1 tem que ser igual ao soma do trabalho mais o calor 2. Em outras palavras, se isolar o trabalho, Q2 é negativo. Então, o trabalho é igual a Q1 menos Q2. Então, o trabalho é a diferença entre a quantidade de calor 1 menos a quantidade de calor 2. As máquinas térmicas, quais são as características? Elas recebem calor de uma fonte a alta temperatura, energia solar, forno a óleo, reator nuclear, etc. Convertem parte desse calor em trabalho, geralmente girando em eixo. Rejeita um calor remanescente em um sumidouro de calor a temperaturas baixas, atmosferas, rios, etc. E operam em ciclos. Barco a vapor, motor gasolina, turbinas a querosene, usinas termonucleares. Vamos tentar identificar na máquina térmica ilustrada a fonte quente, trabalho realizado e a fonte fria. Ó, a fonte quente é onde se fornece calor, corresponde ao aquecimento da água em uma caldeira, fazendo-a vaporizar. O trabalho realizado corresponde ao movimento do pistão para cima devido à expansão do vapor da água. De reservatório de fonte fria, com abertura da válvula, a água fria é liberada dentro do cilindro, fazendo o vapor condensar, resfriar-se. O rendimento de uma máquina térmica, nós temos que calcular o rendimento da máquina. Para calcular o rendimento da máquina térmica é definido pelo percentual de calor transformado em trabalho. Então, o rendimento vai ser o percentual de calor transformado em trabalho. Então, você pega o trabalho realizado dividido pelo calor, pela quantidade de calor. Como o trabalho pode ser definido como Q1 menos Q2, substituindo aqui Q1 menos Q2, ó, vai ficar N igual a Q1 menos Q2 dividido por Q1. Vou fazer aqui, esse Q1 está dividindo tanto Q1 como Q2. Então, Q1 dividido por Q1 aqui é quanto? É 1. Menos, quanto é Q2 por Q1? Não sei. Então, a gente repete ele aqui. O rendimento da máquina térmica é calculado dessa forma. Perceba que o rendimento de 100% N igual a 1 contraria a segunda lei da termodinâmica. Então, N igual a 1 somente se o trabalho fosse igual ao calor. E não pode. Isso aqui contraria. Então, não existe máquina com rendimento igual a 1. Porque se a máquina fosse igual a 1, o rendimento da máquina fosse igual a 1 100%, o trabalho seria o calor, que contraria a segunda lei da termodinâmica. Exemplo 1. A figura representa o esquema de funcionamento de uma máquina a vapor que se assemelha à de Watt. Explique as etapas correspondentes à transformação sofrida pelo vapor. Letra B. Identifique as fontes quentes e a fria e a etapa de realização de trabalho. Nessa máquina, o que significa Q1, Q2 de trabalho? Vamos lá. Primeira parte, ó, que nós temos aqui a parte de uma válvula. No primeiro caso aqui, com a válvula aberta e B fechada, se a válvula A for aberta e B for fechada, o vapor sob pressão penetra o cilindro e empurra o pistão para cima, fazendo a roda girar. Então, se a válvula A for aberta e for fechada, a pressão que vai subir esse êmbolo e vai fazer a roda girar. Na segunda etapa, a válvula 2 então é aberta, a válvula B é aberta, de modo a permitir que o vapor passe para o condensador. Então, abre-se a válvula B para a parte do vapor se condensar, virar líquido novamente, na fonte fria aqui. 3. O condensador é resfriado pela água que cai sobre ele. O vapor é então condensado e abandona o condensador pela saída mostrada na figura. 4. O vapor, ao deixar o cilindro, provoca uma redução da pressão em seu inferior. A pressão atmosférica empurra então o pistão para baixo, dando continuidade para o giro da roda. 5. Quando esse êmbolo atinge a base do cilindro, a válvula B é fechada e a válvula A é aberta, reiniciando seu ciclo. Então, o que resumindo aqui que está escrito, ó, fecha-se a válvula B e abre a válvula A. Então, o vapor vai
chegar nessa região aqui, vai fazer o que? A pressão desse vapor vai levantar o êmbolo e vai fazer a roda girar. Em seguida, o que faz? Fecha abre a de B. Abrindo a de B, o vapor que está aqui é condensado. Vai resfriar. Então, com isso, a pressão vai diminuir. Então, a atmosfera vai empurrar o êmbolo para baixo, continuando o movimento da roda. Então, a fonte quente é dada por essa região aqui, a fonte fria, essa outra parte aqui, com então condensador, e que o trabalho realizado. Uma máquina térmica funciona, exemplo 2 aqui, vamos fazer um exemplo 2. Uma máquina térmica funciona recebendo em cada ciclo da substância trabalhante 200 calorias da fonte quente, rejeitando 160 calorias para a fonte fria, supondo que a máquina realize os ciclos com frequência de 8 Hz, determina o trabalho útil obtido dessa máquina em cada ciclo. Adote um cal igual a 4,18 joules. Letra B, o rendimento da máquina térmica em questão. E a letra C, a potência útil. Então vamos lá. O trabalho, sabemos que o calor 1 é 200 calorias e o calor 2 é 160. Então o trabalho vai ser Q1 menos Q2. É 200 menos 60. Então o trabalho foi 40 cal. Se chegou com 200 calorias e foi rejeitado 160, foi utilizado quanto? 40. 200 menos 160. 40 calorias. Transformando em joules, multiplica-se por 4,18. 40 vezes 4,18 vai dar aproximadamente 167,2 joules. Então aqui foi o trabalho realizado. O rendimento é dado pela relação do trabalho sobre o Q1. O trabalho foi 40 dividido pela quantidade de calor 1, 200. 40 dividido por 200 dá igual a 0,20. Multiplicando isso por 100 para ficar em porcentagem, 0,20 vezes 100 dá 20%. O rendimento da máquina foi 20%. Sendo a frequência igual a 8 Hz, significa que são realizados 8 ciclos por segundo. Então, o período aqui é 1 segundo. O trabalho total realizado vale, então, o trabalho na potência aqui. O trabalho total, então, no caso aqui no caso é a potência. Aqui no caso aqui é... Vamos lá analisar aqui. O trabalho total realizado vale quanto? Vamos ver. Ó, o trabalho aqui, no caso é 8 vezes 8. Ah, sim. Se realiza assim, ó. Se significa que são realizados 8 ciclos por segundo. São 8 ciclos por segundo. Então aqui multiplica-se 8. Aqui cada ciclo, ó, em cada ciclo, tentar explicar aqui novamente. Ó, em cada ciclo, a quantidade de calor aqui é 167,2 joules em cada ciclo. Se são 8 ciclos por segundo, então é 8 vezes 167,2. Por isso que o trabalho total é 8 vezes 167,2, porque é 8 ciclos que se tem por segundo. Então o trabalho total foi 1.337,6 joules. Então a potência, como que a gente calcula a potência útil? A potência útil você vai pegar o trabalho total e dividir pelo tempo. Então a potência total aqui é 1.337,6 watts. Exemplo 3. Em uma máquina térmica são fornecidos 3 kJ de calor pela fonte quente para o início do ciclo e 780 joules passam para a fonte fria. Letra A. Qual o trabalho realizado pela máquina se considerarmos que toda energia que não é transformada em calor passa a realizar trabalho? Letra B. Qual o rendimento da máquina térmica? Bom, na letra A, o trabalho útil obtido por ciclo corresponde à diferença entre as duas quantidades de calor, Q1 menos Q2. Se a quantidade de calor 1 foi 3.000 joules e a rejeitada foi 780 joules, então vai ficar 3.000 menos 780 igual a 2.200 joules de trabalho. 3 kJ significa 3.000 joules, por isso que ficou 3.000 aqui, ó, porque 3 kJ significa quilo é 1.000, então é 3.000 joules. Outra vez, o rendimento pode ser calculado da seguinte forma: trabalho sobre a quantidade de calor 1. O trabalho foi 2.220 e a quantidade de calor 1 foi 3.000. 2.220 dividido por 3.000 vai dar 0,74.
0,74. Só que você, para colocar em porcentagem, você multiplica por 100. Vai dar 74%. O ciclo de Carnot, vamos lá. Até meados do século XIX, acreditava-se ser possível a construção de uma máquina térmica ideal, que seria capaz de transformar toda a energia fornecida em trabalho, obtendo um rendimento de 100%. Para demonstrar que não seria possível, o engenheiro francês Nicolas Carnot, 1796-1832, propôs uma máquina térmica teórica que se comportava como uma máquina de rendimento total, estabelecendo um ciclo de rendimento máximo, que mais tarde passou a ser chamado ciclo de Carnot. Carnot mostrou que quanto maior a temperatura da fonte quente, maior seria seu rendimento para uma substância que se comportasse como um gás ideal. Então, a constituição do ciclo vamos lá para a constituição do ciclo. Duas transformações isotérmicas alternadas com duas transformações adiabáticas. Então, acontece assim, duas transformações isotérmicas, e essas transformações isotérmicas são quando a temperatura são constantes. E duas transformações adiabáticas quando não há troca de calor. O calor é zero. A quantidade de calor aqui fornecida é zero. Então, o ciclo se dá praticamente nesse gráfico, onde a expansão isotérmica acontece em AB. AB acontece uma expansão isotérmica, onde o gás retira a energia térmica da fonte quente. A expansão adiabática B e C, onde o gás não troca de calor. B e C não há troca de calor. C e D, onde o gás rejeita energia térmica para a fonte fria. E DA, onde o gás não troca calor. Então, o ciclo de Carnot, as máquinas térmicas que utilizam esse tipo de ciclo são consideradas máquinas térmicas ideais. Isso acontece porque seu rendimento é maior dentre as máquinas e chega a próximo a 100%. O teorema de Carnot divide-se em duas partes. A máquina de Carnot, todas aquelas que operam segundo o ciclo de Carnot, têm rendimento maior que qualquer outro tipo de máquina, operando entre essas mesmas fontes, mesmas temperaturas. Todas as máquinas de Carnot têm o mesmo rendimento, desde que operem com as mesmas fontes. Em particular, a este ciclo foi demonstrado que as quantidades de calor trocadas com as fontes são proporcionais, respectivamente, às temperaturas absolutas. Então, Q2 sobre Q1 é igual a temperatura 2 sobre a temperatura 1. Então, o rendimento para a máquina térmica que opera em segundo ciclo de Carnot, temos a seguinte expressão. Nós vimos que rendimento é igual a trabalho sobre Q1, onde rendimento é igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Só que Q2 sobre Q1 é T2 sobre T1. Então, onde tem Q2 sobre Q1, substitui-se por T2 menos T1. Exemplo 4. Uma máquina térmica funciona realizando o ciclo de Carnot entre as temperaturas de 27 graus Celsius e 227 graus Celsius. Em cada ciclo são obtidas 100 joules de trabalho útil da máquina. Sabendo que a máquina realiza os ciclos com frequência de 20 Hz, determine seu rendimento, a quantidade de calor recebida da fonte quente por ciclo, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria por ciclo e sua potência útil. O rendimento é 1 menos T2 sobre T1. A temperatura 2 é 300. Só somar aqui, só somar com mais 273. Aqui temperatura 1 mais 273, porque para transformar em Kelvin. E a temperatura 2 é 227 mais 273 para se transformar em Kelvin. Então, fica 300 sobre 500. Vezes 100 vai transformar em porcentagem. Esse resultado dá 40%. Letra B. A quantidade de calor recebida da fonte quente pode ser calculada pela fórmula do rendimento. Olha, N é igual ao trabalho sobre Q1. O calor vem para cá, multiplicando, e o rendimento vem para cá, dividindo. Então, fica trabalho sobre N. O trabalho foi 100 joules e o rendimento foi 0,4. 100 dividido por 0,4 dá 250 joules. A quantidade de calor rejeitada pela fonte fria é dada pela diferença. Olha, que trabalho é igual a Q1 menos Q2. Se eu quero Q2, certo? Se o Q2 vai para lá, positivo, e o trabalho vai para cá, negativo. Então fica Q2 igual a Q1 menos trabalho. 250 menos 100,
150 joules. Se o trabalho realizado em cada ciclo é 100 joules e a substância trabalhante realiza 20 ciclos em 1 segundo, o trabalho útil realizado nesse intervalo de tempo vale quanto? Trabalho útil, vamos lá. Se o trabalho realizado em cada ciclo é 100 joules e a substância trabalhante realiza 20 ciclos em 1 segundo, o trabalho útil realizado nesse intervalo de tempo equivale a quanto? O trabalho total vai ser 20, são 20 ciclos em 1 segundo. São 25 segundos. Então o trabalho total vai ser 20 vezes o trabalho. Só que o trabalho lá em cada ciclo é quanto? É 100. Então é 20 vezes 100. Então dá 2.000 joules de trabalho nos 20 ciclos. Então a potência útil vai ser o trabalho total dividido pelo tempo. 2.000 dividido por 1 dá 2.000 watts. 5. A máquina que opera em ciclo de Carnot tem a temperatura de sua fonte quente igual a 330 graus Celsius e a fonte fria a 10 graus Celsius. Qual é o rendimento dessa máquina? O rendimento pode ser calculado pela seguinte fórmula. Só que antes nós temos que transformar Celsius em Kelvin. Então, temperatura 1, 273. Você vai somar mais 273 na temperatura 1. Ó, temperatura 1 é quanto? Temperatura da fonte quente, 330. E da fonte quente, ou fonte fria, é 10. Então vai ser 330 mais 273. E a fonte 2, temperatura da fonte 2 vai ser 10 mais 273. Então aqui, ó, 330 é a fonte quente, mais 273 para se transformar em Kelvin. E a temperatura 2, você soma 10 mais 273 para transformar em Kelvin. Então fica 283. A fonte fria e quente está aí. A quente é 603 Kelvin e a temperatura 2 é 283 Kelvin. Então, utilizar a fórmula do rendimento, essa aqui, que é igual a... O rendimento é igual a 1 menos a razão entre a temperatura da fonte quente com a temperatura da fonte fria. Desculpa, da fonte fria pela fonte quente. Então, aqui fica 273 menos 603. Olha aí. 283 dividido por 603. Substituindo o valor de T2 e de T1. Vai ficar aproximadamente 0,53 essa conta. Colocando em porcentagem, você multiplica por 100, fica 53%. Então, com isso, a gente conclui nossa aula. Agradeço pela compreensão e até a próxima.